Sejam todos bem-vindos ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito falado, mas pouco discutido, que é o planejamento patrimonial sucessório internacional. E para isso eu estou aqui com a doutora Natália Tavares, sócia do R. Fonseca Direito de Negócios, já conhecida aí de todo mundo, já dispensa apresentações, maiores apresentações. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Ranilson. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que gera muita curiosidade, que ainda tem muitos tabus. Então, acho que vai ser muito produtivo o nosso papo. É porque planejamento patrimonial sucessório é até falado, mas quando entra na esfera internacional, surgem algumas dúvidas, e a primeira questão que eu queria que você trouxesse para a gente é se planejamento patrimonial sucessório é coisa para milionário. Só milionário que vai ter acesso a isso, só pessoas com grandes fortunas é que vão pensar nisso ou não? Como é que funciona isso, Natália? Isso é uma pergunta que a gente recebe muito, Ranilson. Há algum tempo, isso era verdade. Realmente, as pessoas com patrimônios muito altos, multimilionários, é que tinham acesso a esses investimentos fora do Brasil. Então, a gente falava muito que era algo para pessoas muito ricas, e isso mudou. Isso mudou. Ficou muito mais fácil e democrático hoje em dia você abrir uma conta no exterior, por exemplo. Né? Quase todo mundo consegue abrir uma conta em outro país, uma conta bancária. E a partir disso, o acesso aos investimentos também se torna muito mais fácil. Então, é algo que hoje é muito difundido e as pessoas têm feito isso com pouco planejamento. E é aí que entra o nosso papel. E apesar de estar democrático, eu imagino que ser acessível deve existir um perfil, mesmo dentro desse perfil de grandes fortunas, de pessoas com, né, com um poder aquisitivo maior, deve existir um perfil que mais ou menos determina se a pessoa tem aderência ou não a esse tipo de estratégia de planejamento. Sim. Na sua opinião, qual seria as pessoas que poderiam se beneficiar, quais perfis se beneficiariam mais desse tipo de planejamento? A gente fala muito que o planejamento patrimonial sucessório internacional, ele nasce a partir do momento em que você envia qualquer valor para o exterior numa conta bancária. E esse planejamento, ele não necessariamente envolve você falar em offshore, em trusts, em estruturas sofisticadas. O planejamento, ele pode consistir numa simples assessoria, uma informação que você vai ter sobre as obrigações que você tem naquele país que você está investindo e as obrigações que você tem que cumprir aqui no Brasil. Então, esse planejamento, ele pode ser bem simples ou ele pode ser mais estruturado, mais sofisticado, dependendo do volume desse patrimônio. Então, as pessoas que são elegíveis a esse planejamento são pessoas que decidiram enviar algum recurso para o exterior. Então, muita gente, em razão do risco Brasil, né? Que o Brasil ele é um país que traz uma certa instabilidade política, econômica, jurídica. Então, muita gente decide diversificar, enviar uma parte do patrimônio para fora do país e, a partir disso, diluir um pouco esse risco. Então, essa pessoa que tomou essa decisão, ela já é alguém que precisa muito olhar para esse planejamento, para evitar ineficiências tributárias, para evitar riscos, aplicação de multas, problemas no momento da sucessão, por exemplo, né? A pessoa morreu e tem o patrimônio lá fora. O que que vai acontecer? Então, essa pessoa que decidiu enviar parte dos seus recursos e patrimônio para fora já é alguém que é elegível para esse planejamento. Já tem um perfil. O problema, pelo que você está trazendo, é que a pessoa acha que eh, proteger esse patrimônio, diluir esse risco, é só mandar o dinheiro para fora de qualquer maneira, é só comprar um imóvel de qualquer maneira Exato. e sai fazendo essa transferência de ativos para fora do Brasil sem um planejamento e sem pensar no reflexo que isso pode ter na própria pessoa física, porque tem um negócio chamado declaração de imposto de renda que tem que ser pensado, tem que ser planejado. Exato. Assim, a pessoa que, enviou recursos numa conta bancária e está fazendo investimentos, ela é um dos perfis. Mas hoje, comumente, pessoas que não são multimilionárias, elas muitas vezes optam por fazer um planejamento financeiro para adquirir, por exemplo, um imóvel fora do país. "Ah, vou adquirir um imóvel ali em Portugal ou em Orlando, porque são lugares que eu viajo com frequência e eu quero ter um imóvel ali". Então, são pessoas também comuns, entre aspas, que estão ali fazendo um investimento relevante fora do país e, em alguns casos, sem esses planejamentos, sem essa estruturação por trás. Então, também estão atraindo riscos.
né. Outro perfil que também é muito importante que essa pessoa pense em planejamento, alguém que decide morar fora, né, que seja por 1 ano ou um pouco mais de 1 ano, quero morar fora do país, preciso planejar o meu patrimônio nesse contexto internacional, né, ou quero trabalhar seja remotamente, né, estou aqui no Brasil, mas quero trabalhar para uma empresa, na Itália, nos Estados Unidos, vou ter rendas fora do país, tenho que me planejar. Então pensa só, a gente não está falando aqui de multimilionário, de pessoas que estão adquirindo empresas, imóveis fora do país, a gente está falando aqui de uma pessoa que está trabalhando para uma empresa estrangeira e está recebendo em moeda estrangeira fora do país, e ela tem que se planejar para não ter ineficiência tributária, para não ter problemas com o nosso fisco e com o fisco de lá. Com os desdobramentos que isso pode ter. Então, Natália, a minha outra questão, eu acho que você já até comentou um pouco, mas se você puder trazer para a gente um pouco mais de informação, eh, esse perfil, dentre esses perfis que você trouxe, eu posso pensar assim: eu preciso ter uma conexão com o exterior. E você trouxe algumas Sim. conexões. Um estudante, Uhum. uma pessoa que trabalha para uma empresa que presta serviços no Brasil, mas para uma empresa fora do Brasil e recebe em outra moeda. Aqui, e até às vezes nem presta serviço para o Brasil. Às vezes eu, Natália, quero prestar serviço para uma empresa na Itália que presta serviço para Na Alemanha. Alemanha. Então, às vezes, não tem conexão com o Brasil. Então, Isso é essas comum. são o importante na definição se a pessoa é elegível ou não ao planejamento patrimonial Uhum. internacional, não é necessariamente a quantidade, o volume de ativos, mas as conexões que ela tem com o exterior. Seria isso? Exatamente isso. Natália, então, uma vez que a gente definiu quem são os candidatos, quem são as pessoas elegíveis ou que tem que começar a prestar atenção nisso, qual que é o primeiro passo? Como é que começa, eu que quero fazer, que identifiquei essa necessidade, por onde eu começo? Como é que começa um planejamento patrimonial sucessório internacional? Isso é importantíssimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o perfil daquela família, daquela pessoa que quer se organizar. Então, entender o perfil dela. É um perfil conservador, é um perfil mais agressivo, né? Disposto a assumir alguns riscos ou não. Então, é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a gente vai entender o perfil do patrimônio, que é o que a gente falou há pouco, né? Vamos entender aqui se são imóveis que a pessoa investiu ou quer investir, ela vai enviar recursos mesmo, dinheiro, para o exterior, ou é uma questão de mudança, né, ela vai realmente passar a residir em outro país, inclusive fiscalmente, né, então tudo isso a gente vai levar em consideração para definir como que esse planejamento vai começar. Então é algo muito customizado, muito estratégico, muito pensado para cada um. Então a primeira questão que a gente tem que pensar, qual que é o objetivo? Eu vou chegar para você e vou falar: "Ranilson, o que que você pretende com esse planejamento quando você me procurou?". Então normalmente as pessoas procuram eficiência tributária. Então eu quero fazer essa interseção com outro país, meu patrimônio vai estar vinculado a outro país, mas eu não quero ter ineficiências tributárias. Então eu não quero pagar imposto 2 vezes, eu não quero, muitas vezes, pagar o imposto da maneira pior possível, porque existem formas dentro da lei de você pagar imposto, de forma eficiente ou não, né. Então, o escritório, o R. Fonseca, ele atua nesse momento de entender como que aquela pessoa pode ter a maior eficiência tributária lícita no momento de fazer esse investimento fora, ou de residir fora do país, tá. Então esse é o primeiro ponto que a gente avalia, se o objetivo é esse, então é a eficiência tributária. Muito comumente, e até a gente pincelou um pouquinho sobre isso mais cedo, as pessoas querem, se afastar desse risco Brasil, esse risco, essa Segurança. insegurança que existe aqui e que é algo que, tem se tornado muito comum. Então a gente recebe lá no escritório, muitas vezes, pessoas que têm até uma certa revolta com a reforma tributária, etc, e fala: "Eu quero ir embora, eu quero sair do país, eu quero minha saída fiscal do país", por exemplo. É uma coisa até que a gente pode comentar um pouquinho mais tarde. Então a pessoa ela quer fazer essa saída do país, quer enviar o patrimônio para fora com o objetivo de quê? De proteger esse patrimônio contra riscos aqui, tá. E ela pode fazer isso dentro da lei sim, né, a gente não está falando aqui de ocultação de patrimônio, de nada disso. É uma estratégia de diluir o risco, diversificar realmente o país que ela está investindo. E muito comumente também, e super importante, é o objetivo de planejar a sucessão, né. No exterior, a gente tem muitas ferramentas de sucessão
que estão disponíveis para os brasileiros também, e as pessoas querem usufruir disso. Então, assim como nos planejamentos patrimoniais e sucessórios que a gente faz aqui dentro do Brasil, a gente tem que pensar em todos aqueles goals que a gente quer atingir. Então, a gente quer pacificação familiar, a gente quer eficiência tributária nesse planejamento. Então, a gente quer que a sucessão no momento do falecimento desses patriarcas, seja feita da forma mais tranquila, mais simples, mais rápida e mais pacífica possível. Então, esse é um ponto muito importante que a gente leva em consideração. Então, o planejamento internacional também tem esse viés de sucessão. Tá? Então, é algo que a gente sempre leva em consideração e a gente sempre pergunta para o nosso cliente se é um dos pontos que ele se preocupa. Porque aí as ferramentas que a gente vai utilizar, elas vão ser direcionadas para esse sentido. Entendi, ou seja, a execução do planejamento ela está muito ligada ao objetivo. Sim. E quando a gente fala de execução, a gente fala de ferramentas ou de estratégias para esse planejamento, o senso comum sempre ouviu falar quando o assunto é patrimônio para fora do Brasil, a palavra que vem é offshore. Uhum. E offshore, durante muito tempo, teve uma conotação até pejorativa, muito Sim. ligada a questões, vamos dizer assim, ilícitas, né? Ah, isso aí é uma offshore. A gente ouvia, principalmente a mídia leiga no Brasil, que não. Paraísos fiscais, Exato. coisa meio demonizada. Ilhas Jersey, Ilhas Cayman, né? Então, Uhum. assim, a mídia leiga, ela trata, por não entender essas questões, e principalmente a legislação, que é complexa, ela trata isso como algo proibido, etc. Uhum. Então, diante disso, offshore é uma ferramenta, e eu Sim. queria que você falasse, além da offshore, e explicar um pouco melhor sobre o Uhum. offshore, que outras ferramentas podem ser usadas para atingir esses objetivos de um planejamento patrimonial sucessório internacional. Sim, são muitas ferramentas que a gente tem e a gente vai falar em offshore na maioria das vezes, mas, por exemplo, num caso em que uma pessoa vai fazer uma mudança para trabalhar fora, nem sempre vai ser necessário ter uma offshore envolvida nesse planejamento. E ainda assim a gente está falando em planejamento. Então é muito importante a gente desconectar offshore dessa questão do planejamento, mas claro, é algo muito frequente, muito comum e que na maioria das vezes a gente constitui sim uma empresa fora do país para facilitar esse trânsito do patrimônio, para gerar essa eficiência tributária que a gente sempre busca. Offshore nada mais é do que uma empresa fora do Brasil. Exato. Resumindo, seria isso? Principalmente nesse contexto mais comum, as empresas que são constituídas nessas ilhas do Caribe, que têm a tributação mais favorecida. Então, a gente falei de BVI, Ilhas Cayman, Bahamas. Então, são as principais jurisdições que os brasileiros utilizam hoje para constituir offshores. E aí a gente entra até na questão das PICs, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são veículos societários, nada mais do que isso, para possibilitar que a pessoa física utilize esse veículo para investir no exterior com mais segurança, com mais eficiência. Então, a offshore é um dos veículos societários, é uma das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Mas existem vários outros também, e aí a gente pode falar desde as mais sofisticadas, por exemplo, os trusts, né, que é algo que a gente ouve muito falar, que são estruturas que não estão previstas como uma estrutura típica na legislação brasileira, mas a gente consegue compatibilizar a nossa legislação com a legislação estrangeira de forma que o brasileiro consiga usufruir dessas estruturas fora do país. São estruturas mais caras, então exigem um patrimônio mais significativo para que não se torne ineficiente, né? Porque não adianta eu propor um trust para uma família que vai ter um patrimônio que a taxa paga para esse trust vai ser maior do que o rendimento que ela tem, né? Não faz sentido nenhum isso. Então, óbvio que o volume do patrimônio vai representar muito nessa decisão, se a gente vai seguir com essa decisão de um trust. Mas ele é muito mais uma estrutura contratual do que uma estrutura societária, se a gente for pensar. Porque a partir do momento em que o instituidor, ele transfere o patrimônio dele para um trust e ele nomeia uma pessoa que vai ser o trustee, que é quem vai gerir esse patrimônio em benefício dos beneficiários, em favor dos beneficiários, inclusive os beneficiários, dentre eles, o próprio instituidor pode estar lá, tá? Então, nesse contrato do trust, vai estar decidido ali, de antemão, tudo que vai ser feito com aquele patrimônio, inclusive por gerações, entendeu? Então, na sucessão, isso tem algumas controvérsias aqui na nossa legislação sobre tributação, mas no exterior isso é pacífico, que é uma transferência automática a partir do momento em que o instituidor falece.
Então, os beneficiários continuam tendo ali os direitos que foram previstos naquele documento, naquele contrato. Então, é uma estrutura super interessante, super sofisticada, mas de fato não é muito comum a gente utilizá-la aqui no Brasil, justamente por não ser algo típico previsto na nossa lei, tá? E que gera alguma insegurança em razão disso, e em razão também do custo, tá? Então, a gente falou aqui de offshore, falamos de trust, podemos falar de seguros internacionais. Isso é algo que pouca gente fala, né? Simples e eficiente. Super simples. Então, você pode contratar um seguro de vida fora do país e já definir, né, plugar ali outras estratégias de sucessão, como, por exemplo, um testamento ou um protocolo de família, ou até mesmo um offshore junto, e gerar ali uma outra ferramenta de sucessão que vai também permitir que você tenha benefícios muito interessantes tributários, né, e de agilidade nesse processo de sucessão. Previdência privada no exterior também é algo meio polêmico, né, se isso se aplicaria aqui com relação às nossas regras tributárias, mas também é algo que está à disposição. Então, a gente falou de offshores, trusts, falamos de documentação que vai envolver tudo isso, acordos de sócios, protocolos de família, falamos de testamentos e os seguros, previdência privada e, por fim, a gente fala da saída fiscal, né, que é uma Saída ferramenta. definitiva, né? Isso, a saída fiscal do país é uma ferramenta também de planejamento patrimonial sucessório, de planejamento patrimonial principalmente, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, porque está na moda falar disso agora, as pessoas estão achando realmente que tem que sair do país, a reforma tributária, a questão política, e muitas vezes, assim, não é um exemplo hipotético que eu estou dando, não. Lá no escritório, por exemplo, a gente viu uma situação de uma pessoa que fez a saída fiscal sem planejamento nenhum, decidiu sair. Só que essa pessoa, ela tinha aqui no país empresas, imóveis alugados. Então, o que aconteceu? Ela passou a ser tributada aqui no país como não residente. E essa tributação é na fonte e ela pode ser, inclusive, mais alta do que a tributação para residentes. Então, por exemplo, a questão da tributação de dividendos agora, né? A gente tem a tributação de dividendos acima de R$ 50.000 por mês de lucros que são distribuídos. Agora, se você é não residente, essa tributação em 10%, ela é independentemente do valor, ela não tem um limite de isenção. Então, a pessoa que recebeu ali R$ 10.000 de lucro por Vai mês, ser tributável. ela vai ser tributada. Por quê? Porque ela optou por fazer a saída fiscal do país, numa decisão ali Intempestiva, né? totalmente Pensada. impensada, totalmente precipitada. Então, é importantíssimo que a pessoa que vá fazer isso, em alguns casos é recomendado sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não quero me antecipar para a gente, né, não falar mais de uma vez sobre o assunto, mas a pessoa tem que ter um planejamento para tomar esse tipo de decisão. Senão, depois ela coloca os dois pelas mãos e ela tem que pagar mais imposto, ao invés de ter uma economia. Ganha de um lado e perde do outro, e o resultado é pior do que estava. Exatamente. Natália, você trouxe para nós alguns pontos de atenção e algumas situações que podem levar a pessoa que sai fazendo investimentos e movimentando ativos para fora do Brasil e colocar essa pessoa numa situação de fato difícil ou complicada, né? O que pode de fato dar errado? Quais são os riscos que uma pessoa corre por não pensar num planejamento patrimonial sucessório internacional? É aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, mas até, né, consolidando isso. O que pode dar errado e o que mais dá errado frequentemente é a questão da ineficiência tributária, né? Mas pode também acontecer questões relacionadas à sucessão, questões relacionadas à aplicação de multas. Então, a parte da eficiência tributária. Então, vamos supor que um brasileiro optou por adquirir um imóvel em outro país, tá? Estrangeiro. E muitas pessoas não sabem que o Brasil, ele adota o princípio da universalidade da tributação. Então, o Brasil, ele vai tributar todas as rendas, ganhos que você tiver globalmente, tá? Não importa onde. Então, você vai pagar o tributo sobre o que você ganha aqui e em qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela adquiriu esse imóvel fora, né? Alugou esse imóvel, por exemplo, e ela passou a ter renda com aquele imóvel. O Brasil vai tributar essa renda. E esse outro país, dependendo da regra lá, também vai tributar.
Então essa pessoa vai ter uma bitributação daquilo, se o país não tiver um tratado, né, ambos forem signatários de um tratado de não bitributação, né. Então pode acontecer de ter essa situação, da pessoa ter que pagar o imposto lá e aqui também. Então isso é algo comum de acontecer e a gente precisa planejar, né. Se for realmente para ter essa bitributação e a pessoa está disposta a isso, tudo bem. O problema é quando a pessoa se sujeita a essa situação por desinformação. Tá, então isso é uma situação que eu acredito que é comum, é frequente e é um problema grave. Um outro problema, né, um outro exemplo que eu posso dar, e aí a gente já entra até nessa questão de sucessão, não só de ineficiência tributária, Uhum. mas eu acho que é as 2 coisas. Então, vamos supor que uma pessoa física opte por enviar uma parte dos seus, recursos para os Estados Unidos, abrir uma conta lá, e resolvi investir em empresas de raiz americana. Então, até na bolsa mesmo. Então, peguei ali, $100.000, $200.000 e resolvi investir na Apple, em empresas americanas. Às vezes a gente faz isso, na maior boa-fé, achando que não tem problema nenhum, né. Mas o que que acontece? A partir do momento em que essa pessoa física, que está investindo nos Estados Unidos, seja em empresas americanas ou imóveis situados lá nos Estados Unidos, se essa pessoa falece, os Estados Unidos vão cobrar o imposto de herança sobre essa pessoa, sobre o valor desses bens. Então esse imposto pode chegar até 40%, dependendo aí do montante desse patrimônio. E é uma situação totalmente inesperada para muita gente. E até isso ser resolvido, esse patrimônio fica bloqueado, o banco vai bloquear esses recursos. Então, pensa só, olha o transtorno, tanto do ponto de vista da taxação, né, que você vai ter que pagar esse imposto para os Estados Unidos, para o Brasil, dependendo da situação também, e além disso, você vai ter o seu patrimônio todo bloqueado, E um problema de até sucessão, né, resolver. problema com a família. Até resolver tudo isso, você vai ter seu patrimônio bloqueado e a sua família vai ficar ali, com essa indisponibilidade. Então é algo também que pode ser resolvido facilmente com planejamento, mas que muita gente não sabe disso. E você tocou num ponto importante, imagina que eu quero fazer investimento. Eu quero fazer investimentos e quero estruturar uma lógica de investimento fora do Brasil. Qual é o melhor veículo, a melhor ferramenta, ou a ferramenta mais adequada, se é que existe uma única, Uhum. que eu posso usar, por exemplo, para fazer investimentos num país como os Estados Unidos? E isso tem tudo a ver até com o que eu acabei de falar, que é essa questão do investimento diretamente na pessoa física, lá nos Estados Unidos. Então o que que é muito comum e super, difundido já entre brasileiros que desejam investir no exterior, principalmente nos Estados Unidos? A constituição de uma empresa offshore, no caso uma PIC, que é uma Private Investment Company, que é uma empresa para investir realmente no exterior, é equivalente à nossa holding aqui de investimentos. E essa empresa, ela é constituída em uma jurisdição do Caribe, que tem a tributação mais favorável. Então, por exemplo, BVI, Bahamas, essa pessoa constitui essa PIC nesse país, ela se torna sócia dessa offshore e através dessa empresa offshore que está situada no Caribe, ela vai investir nos Estados Unidos. Então, vamos supor que esse sócio dessa PIC falece. Não vai ter impacto nenhum nos Estados Unidos, porque a empresa permanece ali 100% ativa. Inclusive, a gente até recomenda muito que essas PICs tenham um diretor, pelo menos, junto com o sócio, né? Ou mais de um sócio, ou um diretor junto. Para caso realmente um deles venha a falecer, tem outra pessoa para movimentar a conta bancária, para, né, permanecer ali com a empresa ativa. Então, através dessa PIC, você consegue investir sem problema nenhum no mercado internacional, sem esse problema de se deparar, né, com um evento de sucessão natural e precisar pagar impostos caríssimos, precisar ali, desbloquear bens com urgência e se ver diante dessa situação inesperada e desagradável. Então, a constituição de uma PIC, ela é super interessante por isso. Natália, você desmistificou para nós a questão das offshores, trazendo para um racional de entendimento de que é uma empresa constituída fora do Brasil com algumas finalidades. Mas, na prática, como é que funciona a constituição de uma offshore dentro das suas diversas modalidades? É importante que a gente volte para aquela personalização, né, de cada patrimônio, de cada interesse, de cada família, e a gente busque uma jurisdição
que faça sentido para aqueles objetivos. Então, normalmente, o que é o mais comum aqui no escritório que a gente utiliza como estratégia? A gente constitui uma offshore nesses países do Caribe, que eu mencionei, Uhum. normalmente BVI, Bahamas, Ilhas Cayman, dependendo do tipo de empresa, determinadas jurisdições são mais comuns, tá? Para PIX, por exemplo, muito comumente a gente utiliza BVI. Então a gente constitui essa empresa lá e lá a gente tem os nossos parceiros estratégicos. Então a gente tem o agente de registro, que é um player obrigatório, a gente precisa de ter esse agente de registro no local, na jurisdição. A gente tem o escritório jurídico e contábil também da jurisdição, porque o R. Fonseca ele não tem conhecimento da legislação de todos os países. Sim. Então a gente tem uma rede de parceiros de nossa confiança, que são as pessoas que fazem essa finalização do planejamento quando a gente chega na jurisdição estrangeira. Certo. Então esse grupo de prestadores de serviço vai permitir que a estratégia que foi pensada aqui no Brasil seja efetivada lá fora. Então essa PIC foi constituída. Então lá dentro da PIC vai estar normalmente o sócio, o patriarca, a matriarca. Dependendo do planejamento familiar, os filhos daquela família também já podem ser inseridos ali como sócios ou como diretores, e a empresa vai passar a fazer os investimentos que ela deseja, que ela pensou estrategicamente no momento em que ela foi criada. Então ela vai ou investir na Bolsa Americana ou outros investimentos no mercado internacional, né, que é um acesso muito interessante que a gente tem a partir do momento que a gente tem uma empresa fora, né, como a conta bancária em dólar, a gente consegue investir no mercado internacional sem o câmbio, sem essa ineficiência, e a gente consegue realmente diversificar os nossos investimentos e multiplicar o nosso patrimônio de uma forma muito legal. Então, a partir desse momento, optei por adquirir um imóvel. Essa PIC também poderá ser utilizada para isso. Então, ela vai figurar ali como uma holding de investimentos mesmo. E a família vai usar aquela estrutura, aquele veículo societário, para fazer esses investimentos. É importante que dentro dessa estrutura societária, a gente pense também na governança familiar, que é algo que a gente repete e repisa muito aqui, mesmo nos planejamentos dentro do território nacional. Então, acordo de sócios muito bem delimitados, muito bem pensados e personalizados para cada família. É pensar em protocolos de família, que aí a gente está pensando até em patrimônio fora da offshore, né? Não só na estrutura da empresa. Pensar em testamento. Por quê? A partir do momento que você tem uma empresa numa ilha do Caribe, por exemplo, você é sócio daquela empresa. Então, você detém cotas de uma empresa situada ali. Se você faleceu, aquela jurisdição vai exigir que você faça um inventário. Normalmente são inventários simplificados, Uhum. não tem tributação. Porém, para facilitar e para não gerar nenhum risco, o que a gente recomenda? Que seja feito um testamento na jurisdição. Então, automaticamente, a partir do momento que há o falecimento de um dos sócios, esse testamento ele vai ser aplicado, ele vai ser ativado para que essa transferência das cotas ou ações da PIC seja feita, né, de um sucessor para outro. Então, de um instituidor para um Legal. herdeiro. Então, a partir do momento em que a gente tem isso muito bem estruturado, os riscos familiares, né, de gerar ali um conflito, de gerar ali uma ineficiência, isso fica bem reduzido. Então, é importantíssimo a gente levar isso em consideração. A questão do acordo de sócios. Existem ferramentas no exterior que não são comuns aqui. Por exemplo, a joint tenancy, que é a possibilidade de você estabelecer uma regra de que todos são titulares, ou eu e você somos titulares daquela cota. E a partir do momento em que eu faleço, aquela cota automaticamente passa para a sua titularidade. Isso é uma ferramenta que existe no exterior, é bem aceita em determinadas jurisdições. Aqui no Brasil, isso não é reconhecido, mas é interessante a gente pensar como que fora do país existem outras ferramentas que a gente pode transpor para a legislação brasileira e tentar encaixar isso aqui no que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Então, é algo legal da gente fazer esse exercício de interpretação e de até onde a gente pode ir, sem risco e permitindo que o brasileiro possa usufruir de ferramentas que estão lá fora.
né, para essa sucessão. Então, pensando em governança familiar, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Então, um bom acordo de sócios, bons prestadores de serviços locais. Então, pensar em pessoas realmente que conhecem a jurisdição local, a legislação local. E a partir do momento em que essa PIC ou essa offshore, ela inicia suas operações, você ter muito claro que esse acompanhamento mensal, ele tem que ser feito pela contabilidade local, pelos assessores locais, mas também aqui no Brasil, porque a gente está falando de tributação aqui também no país. Então, como a gente falou mais cedo, o Brasil ele é optante pela tributação universal. Então, o Brasil ele vai tributar os rendimentos que você tiver, inclusive em BVI, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Europa. Então, se você é residente fiscal aqui, você vai ter que pagar os tributos sobre esses rendimentos. Até pouco tempo, até 2023, essa regra ela era muito interessante, muito favorável. Por quê? Porque a partir do momento que você está investindo ali, você tem uma offshore, uma PIC, você está fazendo esses investimentos, por exemplo, na Bolsa Americana. Então, você está tendo ali rendimentos, suas ações estão rendendo. Se você não distribuísse os lucros, os dividendos dessa PIC para os sócios, você não iria ter que pagar, você não pagaria os tributos para o Brasil. Esse tributo seria diferido, ou seja, prorrogado até o momento que você fosse realmente fazer essa distribuição. Então, era um diferimento quase que eterno. Então, isso era muito interessante porque as pessoas utilizavam essa estrutura para viagens, o patrimônio ficava lá fora e esse tributo nunca era pago aqui para o país. Agora, com a lei das offshores, que passou a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024, essa regra mudou. Então, agora, como muitos sabem, as offshores são tributadas aqui no Brasil, então é necessário pagar o imposto de 15% sobre o lucro que a offshore tiver. Então, essa apuração anual vai ser feita e não tem mais essa questão de diferir Ficar eternamente postergando. esse pagamento, né? Talvez ainda seja mais interessante do que antes, porque antes, se você distribuísse, você poderia chegar ao pagamento de 27,5% sobre esses dividendos no exterior. Agora é 15% fixo. Então, ainda tem alguma vantagem. Porém, essa tributação agora ela é algo real e algo que tem que acontecer e tem que ser feita da forma correta. Então, é importantíssimo que você tenha um contador no Brasil que conheça de offshore, conheça de estruturas internacionais para que essas declarações sejam feitas da forma adequada. Inclusive, é algo muito comum também que as pessoas às vezes, né, deixam de fazer e acabam sendo penalizadas, são as declarações para o Banco Central. Se você tem um volume significativo de recursos financeiros fora do país, você tem que fazer uma declaração anual ao Banco Central, igualzinho a Para declaração de além imposto de renda. da declaração do imposto de renda. Exato. E se você não fizer, as multas são altíssimas. Realmente é algo que impacta bastante no patrimônio da pessoa. Então, a gente recomenda fortemente que a pessoa que decidiu realmente fazer essa interseção do patrimônio com outro país, que ela tenha prestadores de serviço no Brasil que conheçam desse tipo de atividade, para que você não se sujeite a esses riscos e essas ineficiências. E, Natália, nós falamos aqui muito ao longo do nosso episódio de hoje sobre BVI, Ilhas Cayman e outros destinos onde normalmente se constituem as offshores. Tem algum país que tem surgido ou que está assim, mais em voga em relação a ser também um bom destino para essas estruturas de planejamento? Eu tenho visto com muita frequência as pessoas curiosas sobre Uruguai, Paraguai. Então, até com relação a essa questão da saída fiscal, que é algo que a gente falou um pouquinho mais cedo, então a pessoa às vezes opta por realizar a saída fiscal, né, a saída definitiva, e isso nada mais é do que você apresentar uma declaração, né, à Receita, dizendo que você não é mais residente fiscal no país a partir daquele momento, e dali em diante você não precisa mais apresentar as suas declarações de imposto de renda e tudo mais, e o que você tiver de renda aqui no país vai ser tributado na fonte. E é o que a gente falou, em alguns casos até de uma forma mais gravosa do que para os residentes fiscais. Sim. Então, as pessoas comumente têm optado pelo Uruguai, por exemplo, para residência fiscal, porque o Uruguai ele tem como se fosse um benefício fiscal para essas pessoas, no sentido de que elas podem ser residentes fiscais
através de alguns dias que elas fiquem ali no país, normalmente 183 dias, ou mesmo, através de investimentos. Então essa pessoa ela faz investimentos significativos ali naquela jurisdição, ela se torna um residente fiscal. E a tributação da renda no Uruguai é muito inferior à tributação da renda aqui no Brasil. Então, realmente, se você quer deslocar o seu patrimônio para uma outra jurisdição, o Uruguai tem se mostrado algo muito favorável. Então, as pessoas têm tomado essa decisão, mas lembrando que ela tem que tomar essa decisão pensando que aqui no Brasil ela pode ter algum rendimento que vai ser tributado também. Então, é uma decisão que tem que ser feita pensada e com estratégia. Natália, um assunto realmente muito interessante. Certamente temos outros pontos a serem explorados e não vai faltar oportunidade, mas eu queria agradecer muito a sua presença, a disponibilidade de ter separado um tempinho da sua agenda para falar para nós sobre esse tema tão importante. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, foi muito bom falar sobre esse assunto e o R Fonseca está à disposição de vocês para qualquer outra dúvida sobre esse tema, né, para a gente conseguir chegar a uma decisão sobre se é ou não vantajoso levar esses investimentos para fora e como fazer isso. Contem com a gente. E você que conhece alguém aí que está preocupado com esse tema, compartilha esse episódio, segue o Rcast aí nas redes sociais e também o R Fonseca Direito de Negócios, que é o nosso parceiro aqui que sempre está trazendo temas tão relevantes para quem nos acompanha. Até o próximo episódio.